Gênesis 3, 6 e 7. Depois Lucas 24, 30 e 31. Quem encontrou diz amém. Amém. Gênesis 3, 6 e 7. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Lucas 24, 30 e 31. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra. Como fizeste com esses discípulos no caminho de Emaús, aquece o nosso coração com a tua palavra. Arde em nosso peito, ó Deus, a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nessa mensagem nós vemos duas refeições sendo feitas. Dois lanches acontecem aqui. Uma refeição maldita e uma refeição bendita. A primeira refeição é o lanche do capiroto. A refeição que trouxe a desgraça para toda a humanidade. E aqui há algo terrível no pecado que as pessoas às vezes não se dão conta. Adão e Eva não cometeram um genocídio, uma chacina. Eles não espancaram filhotinhos de animais. Eles não roubaram um banco. Eles não assassinaram crianças. Eles não fizeram nada dessas coisas que nós consideramos terríveis. Eles comeram uma fruta. Perceba o grau, perceba o nível de santidade de Deus. Como algo tão pequeno é suficiente para macular a santidade, para manchar, para tornar impuro aquilo que era puro. Uma coisa tão simples e tão pequena trouxe tragédia para todos os seres humanos que já viveram, que vivem e que vão viver. Uma fruta, uma refeição, um lanche trouxe a morte para toda a humanidade. Vocês têm noção do que é santidade a partir desse princípio? Vocês conseguem ter a consciência do que é o pecado a partir dessa passagem? Você percebe que os pecados que eu e que você cometemos são muito, muito piores do que comer uma fruta? É esse nível de perfeição que Deus tem e que Ele espera de nós. Por algo desse tipo, nós, humanos e falhos, damos um desconto. Isso é uma besteira.
uma olhadinha rápida, de canto de olho, isso é um detalhe. Deus não vai levar em conta uma coisa dessa tão pequena. Eu deixei de devolver 50 centavos de troco. Isso é uma besteira. Você acha que Deus vai se importar com uma coisa dessa? Será que isso é tão relevante assim para Deus? Eu contei uma mentirinha branca. Legal que quando começam a dar cor para as mentiras, né? Parece que eles tentam suavizar. Não, se a mentira era uma mentira preta, casca grossa, então essa realmente é pecado. Mas uma mentirinha branca, quando a gente muda a cor da mentira, nós nos enganamos tentando suavizar o tamanho e a dimensão e a proporção do pecado. Palavrãozinho. Tantas coisas que são tão pequenas, e Deus não leva isso em consideração. A gente se ilude, a gente fica afirmando essas coisas para nós mesmos, para nos sentirmos menos culpados e menos pecadores. As pessoas, elas têm a tendência de reagirem aos seus próprios pecados como vítimas e não como réus. As pessoas reagem diante dos seus pecados como vítimas do diabo, vítimas da própria carne, vítimas do pecado original, vítimas do mundo, vítimas da tentação. Pouca gente se apresenta diante dos próprios pecados como culpado, porque é muito mais confortável para o meu ego, é muito mais confortável para as minhas reações e conflitos interiores imaginar que eu sou um coitadinho, um pobre. Quantas vezes nós usamos essa expressão? Um pobre e miserável pecador. Eu sou uma vítima do pecado. Eu não sou culpado pelo pecado. Eu não mereço a morte, como diz a Bíblia. O salário do pecado é a morte. Quando eu me coloco como uma vítima do pecado e não como culpado, como réu, isso suaviza na minha cabeça, isso suaviza a sentença. Bom, se eu sou uma vítima, então Deus vai ter mais misericórdia de mim. Se eu sou um culpado, eu tenho um preço a pagar, há uma dívida a ser paga. Então todo mundo quer ser vítima do pecado e não réu do juízo, e não culpado pelo pecado. A sequência de versículos mostra isso. Adão disse: foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa não é de todo minha. A mulher que o Senhor me deu. Aí a mulher segue a mesma linha, né? Costela, né, foi tirada dele, a matéria-prima é a mesma. E aí a mulher diz: foi a serpente que me enganou. Eu sou uma vítima da serpente. Eu sou uma vítima do diabo. E quando nós nos comportamos assim, dificilmente você vai abandonar o pecado. Dificilmente vai haver uma conversão, um arrependimento genuíno, porque você é sempre vítima, não? Quem é vítima não tem culpa. Quem é vítima não tem culpa. Então, para que eu vou me arrepender se eu sou uma vítima do pecado? Mas o centro dessa mensagem está
na abertura dos olhos, e é sobre isso que nós vamos nos deter boa parte do tempo, né? Apenas fizemos essa introdução da queda, mas nós vamos falar sobre os olhos abertos. O texto diz que há uma sequência que acontece para a queda. O versículo começa: e vendo a mulher aquela árvore, ela viu, um sentido foi usado, a visão. Depois ele diz que ela era boa para se comer. Então o paladar é aguçado, e até então ver não era o problema. Mais adiante, a terceira coisa na sequência da queda que aconteceu, na estratégia que o diabo usou para derrubar o casal original, é que ela era desejável para dar conhecimento. Então há três coisas naturais aqui: ver, sentir fome e desejar conhecimento. As pessoas desejam ter conhecimento, as pessoas querem saber das coisas. O problema é que algumas pessoas querem saber coisas mais relevantes e outras pessoas querem saber coisas menos relevantes. Todo mundo quer saber o que aconteceu com o Bruno Galhaço, o ator X, a atriz X, a Grazi Massafera. Todo mundo quer saber da vida, né, do artista. E por que ele quer saber? Por que a vida dessas celebridades vão interferir na minha vida? Eu não sei, mas isso dá um ibope que você não faz ideia. As pessoas querem conhecer. Alguns querem conhecer e descobrir e aprender e usar isso para alguma coisa útil, como ajudar as pessoas, descobrir a cura para uma doença. Então, conhecimento é algo que o homem deseja. Alguns desejam mais, outros desejam menos, mas todo mundo quer conhecer alguma coisa. As pessoas não se conformam em não conhecer. Se a pessoa é posta diante de alguma coisa que ela nunca viu, há algo natural de uma curiosidade ser despertada e ela vai buscar entender o que é aquilo. O homem quer conhecer. Então foram três coisas: a visão, a fome e o desejo de conhecimento, que conduziram aquele casal à queda. E o texto diz que depois que Eva comeu, aparentemente não aconteceu nada, porque Eva não desobedeceu a Deus, Eva desobedeceu a Adão. Deus cria Adão, dá uma ordem para Adão. E aí Adão posteriormente deve ter passado essa informação para Eva. Você até percebe no diálogo da mulher com a serpente que a informação não foi bem, né? O processo de comunicação teve alguns ruídos, teve algumas falhas ali. Ela diz que eles não poderiam nem tocar no fruto. E em nenhum momento Deus disse que eles não poderiam tocar, que eles não poderiam comer. E aí, logo depois que ela come e aparentemente não acontece nada, então ele come. E quando ele come, os olhos de ambos se abrem. E aí, que abertura de olhos mais infeliz é esta? A palavra de Deus dizia o seguinte: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a serpente usa a palavra de Deus para dizer: olha, não é bem assim. Vocês vão ser como Deus, vocês conhecerão o bem e o mal. E aí eu me pergunto qual o sentido. É muito estúpido, é muito
não é inteligente conhecer o mal. Se eu tivesse a oportunidade de conhecer só o bem, seria maravilhoso. O homem conhecia só o bem. E aí a curiosidade, o desejo pelo conhecimento faz com que eles desejem conhecer o mal. Eles só conheciam o bem e passam a conhecer o bem e o mal. Não foi um bom negócio. Quando eles comem fruto, o texto diz no versículo 7: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Os olhos abertos, nesse caso, foram olhos abertos para o mal. A abertura dos olhos por causa da queda traz algo vergonhoso para eles. Eles reconhecem o estado em que eles estão. Eles passam a enxergar o estado em que eles caíram. Eles passam a enxergar o estado em que eles se encontram naquele momento. Toda essa revelação de em quem eles se tornaram é o que nós chamamos de queda. E aí a consequência disso é que todos os que vieram de Adão, todos passam a herdar essa herança maldita. E o que aconteceu? Primeiro, no versículo 17, no versículo 16, esta refeição, este lanchinho, trouxe dor. Trouxe dor não só para este casal, mas trouxe dor para todos, inclusive eu e você. Essa refeição maldita trouxe maldição para a terra, como está no versículo 17. E a Adão, no versículo 16, ele fala das dores. No versículo 17 ele diz: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste a árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela. Esta refeição, este lanche, produziu espinhos na terra, produziu espinhos e cardos que atrapalhavam o trabalho de Adão. No versículo 23 diz que esta refeição, esse lanche infernal, trouxe o exílio do paraíso. O texto diz que Deus olhou para aquele casal e disse: vocês não podem mais estar nesse lugar. Vocês não podem mais ter esses benefícios da minha presença direta no cair da tarde. Vocês não têm mais direito a esta árvore que lhes dava vida eterna. Mesmo que eles não tenham morrido instantaneamente, como talvez eles esperavam, eles começaram a morrer. E cada dia que passava, os dois estavam mais perto do seu último dia, estavam mais perto da morte. Então, que refeição cara, que lanchinho caro. Uma fruta. Talvez aquilo que eles comeram não foi nem suficiente para saciar a fome deles. Se a gente não sabe exatamente qual é esse fruto, é bem provável que Adão só deu uma mordida. Talvez Eva tenha conseguido comer pelo menos a metade. Ela comeu, não aconteceu nada, né? Qual o preço do pecado? Perceba que é uma satisfação muito curta
é uma satisfação muito pequena. Uma mordida em uma fruta trouxe a destruição de toda a humanidade, trouxe morte para a vida deles. É algo muito pequeno, é algo muito frívolo, é algo muito passageiro. É muito caro o preço do pecado. O preço é muito alto para o benefício. Porque há benefícios, é indiscutível. A maioria dos pecados são muito prazerosos para a carne, mas é um prazer muito pequeno para o preço que é cobrado por ele. O GPS está mandando ir para algum canto aí. Espero que seja para a igreja. A voz do Google falou ali. Coloque o celular no modo avião, nos modos silencioso. Isso ajuda. Agora nós vamos partir para outra refeição. A refeição da bênção. A refeição de Jesus. A refeição bendita. Essa refeição é a refeição do mal. É o lanche do capiroto, esse negócio aqui. Essa refeição não prestou, não. Esse lanche teve um preço muito alto. Esse aqui só não é pior do que esse, só o Laça Burger na questão do preço, né? Chega perto. Cadê o Danilo? Você é fã do Laça, né? Também. Agora melhor o maná de Candeias. Tá no vídeo aí, a gente vai fazer o merchan e vai mandar para eles o vídeo. Maná de Candeias é melhor do que o Laça por causa do preço. Em Lucas 24, o texto fala de outra refeição. Uma refeição muito melhor do que essa primeira. Uma refeição que trouxe muito mais benefícios do que essa primeira refeição que nós falamos de Gênesis. Todo o texto, o ideal seria que nós lêssemos do versículo 13 até o versículo 35 para compreendermos exatamente tudo que aconteceu nessa passagem, mas o tempo não nos permite fazer uma leitura tão longa. Então nós separamos alguns versículos que estão no centro daquilo que nós desejamos compartilhar com os irmãos. Essa passagem ela é conhecida como os discípulos no caminho de Emaús. Isso já provavelmente vai localizar muitos irmãos a respeito do que nós estamos falando aqui. E o contexto em que essa história acontece é o seguinte: Jesus morre na sexta-feira, domingo é o terceiro dia da sua morte, e os discípulos estavam desconsolados. A morte de Jesus frustrou todos os planos e todas as expectativas que esses discípulos tinham. Graças a Deus, porque os planos de Jesus eram muito maiores do que eles imaginavam. E esses homens, o texto diz que eles estavam no caminho de Emaús. A distância que eles percorreriam, a distância total, nós não sabemos exatamente em que ponto Jesus se encontra com eles, se foi no início do caminho, se foi no meio do caminho. Nós não sabemos exatamente em que ponto Jesus se manifesta, manifesta a sua presença acompanhando eles, mesmo que sendo uma manifestação inconsciente para eles de que era Jesus. Esse percurso era de 11 quilômetros. Isso dava, caminhando tranquilo,
mais ou menos de 3 a 4 horas de caminhada. Entendendo que uma pessoa caminharia entre 3 e 4 km por hora, eles iam passar entre 3 e 4 horas caminhando para chegar em Emaús. E durante esse caminho, Jesus aparece para esses discípulos, se aproxima deles e eles estão conversando a respeito de tudo que tinha acontecido, da morte de Jesus, a dispersão, estava botando em dia, né, a conversa. E Jesus se aproxima deles e começa a dialogar com eles a respeito do que eles estão falando. E aí eles estranham, né, porque aquele evento mobilizou a cidade, aquele evento foi algo que criou um tumulto muito grande. A morte de Jesus foi algo que chamou a atenção das pessoas, virou notícia. E eles estranham e dizem: você por acaso é forasteiro, por acaso você não é daqui, não sabe o que aconteceu? E aí ele começa a falar sobre Jesus e ele diz: nós imaginávamos que ele iria redimir Israel, ele que iria devolver o reino para Israel, mas ele morreu já é o 3º dia e nós não vimos nada. E aí o texto diz que Jesus Jesus é muito direto. No versículo 25 ele diz: ó nécios e tardios de coração, vocês são muito sonsos, vocês são muito lentos. Tardios de coração, nécios, vocês são bobos, vocês são tolos. Jesus é desse jeito, carinhoso. Vocês são nécios. Você não sabe que o Cristo, vocês não leem a Bíblia, vocês não sabem que o Messias iria passar por tudo isso. E aí começa a refalar tudo o que havia falado, né? A dizer novamente tudo o que havia dito, porque não é possível que ele passou 3 anos falando a mesma coisa e esse povo não entendeu. Então ele já começa meio irritado: ó nécios e tardios e tardos de coração. E aí ele começa em Moisés, começa a falar de toda a Bíblia para aqueles discípulos. Eles começam a sentir um negocinho, né? Eles sentem um calorzinho, mas eles ignoram esse calorzinho no peito e continuam conversando. Apesar de ignorar, e eles estavam gostando daquelas palavras. E aí perceba que o conteúdo é que aquece o coração. Porque se alguém começasse uma conversa comigo me chamando ó nécio e tardo de coração, eita, eu não gostei não desse negócio aí. Mas percebe que, como diz aquele hino lá daquele irmão que eu não sei o nome dele, doutrina não mata crente, doutrina me satisfaz. Jesus descendo o cajado e eles: meu coração está quente, que coisa boa. E eles começam a ouvir a palavra exortativa de Jesus e eles gostam daquilo. A palavra produz sensações prazerosas na vida deles, no coração deles. Até que chega o momento que Jesus finge que vai embora. É tão bonitinho essa parte aqui. Jesus finge que vai embora, na onisciência dele, ele já sabe tudo que vai acontecer. Tchau, vou indo. E aí eles: não, fica conosco. E aí Jesus: está certo, eu já sabia, vou ficar. E quando
O texto no versículo 30 diz: e aconteceu que, estando com eles à mesa, duas coisas eu queria falar aqui. A primeira coisa é: a presença de Jesus esteve com eles todo o caminho, mesmo que eles não reconhecessem. A primeira coisa que a gente aprende é que Jesus está conosco, mesmo que a gente não reconheça, não entenda. Amém? Amém. Ele estava lá. E aí a segunda coisa é que ele sentou-se à mesa. Isso é um sinal na cultura judaica de comunhão. Então ele está dizendo mais ou menos o seguinte: eu não estou apenas caminhando do lado de vocês, mas eu tenho comunhão com vocês. E aí a mesa representa a comunhão, a mesa representa essa afinidade, essa proximidade. E aí chega o momento da refeição, a refeição bendita, a refeição abençoada, diferente da refeição maldita do Gênesis. Essa refeição, ela abre os olhos para um outro propósito. A refeição de Gênesis, os olhos foram abertos. O texto diz isso, é claro. Eles comeram e os seus olhos foram abertos. Aquela refeição abriu os olhos daquele casal para o mal. Esta refeição, o texto diz que Jesus, quando ele partiu o pão, partindo do pão, como nós estamos habituados a ver na ceia do Senhor, ele representa o corpo de Cristo sendo rasgado. Ele representa a dor de Jesus sendo trazida à memória. Quando Jesus, de forma provavelmente muito solene até, parte aquele pão, é como se ele estivesse dizendo: olha, a minha carne foi rasgada por vocês. Vejam, lembrem-se disso, não esqueça disso. É por isso que na ceia o apóstolo Paulo repete aquilo em Coríntios capítulo 11, tendo dado graças ao partir, ele diz: tomai e comer, esse é o meu corpo, esse é o meu corpo, ele foi partido, ele foi rasgado por vocês. Não esqueça disso. Todas as vezes que comerdes em memória de mim, é o que o texto diz. Quando vocês fizerem lembrança, quando vocês trouxerem à memória o meu sacrifício, eu vou estar ali, na comunhão com vocês. E o texto diz que eles partiram, que ele partiu o pão, trazendo à memória a dor, trazendo à memória o rasgar da carne. O texto, no mesmo versículo 30, diz que eles o conheceram. Perceba que a primeira refeição, o texto diz: e os seus olhos foram abertos, e eles conheceram que estavam nus. Que nível, que tipo de conhecimento é esse? Nesta segunda refeição, o partir do pão e o abrir dos olhos faz com que eles conheçam Jesus. Glória a Deus. Esta refeição traz um conhecimento muito superior, muito melhor. Esta refeição traz o conhecimento de Cristo. É Ele que esteve do nosso lado. É Ele que está do nosso lado. Só a comunhão com Deus pode revelar a presença dEle na tua vida. É a comunhão que abre os teus olhos. Esta refeição bendita abriu os olhos desses discípulos
para ver a Deus. Enquanto a primeira refeição abriu os olhos para eles verem o estado caído deles, esta última refeição revelou o próprio Cristo, o próprio Deus encarnado. E é interessante observar que o final do versículo diz que depois que eles o conheceram, ele desapareceu. Quer dizer, não é festa, você não vai ver Jesus toda hora. Você só precisa saber que Ele está contigo. Você só precisa ver que Ele está contigo. E depois Ele vai desaparecer, sua vida vai continuar, mas você vai ter sempre aquilo. Ele está comigo. Ele está aqui comigo. Meus olhos já foram abertos, mas agora Ele desapareceu. A gente tem uma carência de que Deus tem que falar toda semana. A gente lê a Bíblia e vê que Deus falou com Abraão. Aí passa uns 3, 4 capítulos, Deus falou com Abraão de novo. Mas, irmãos, esses 3, 4 capítulos às vezes é 30, 40, 50 anos, 20 anos. Aí o povo pensa que é festa, que Jesus fala toda semana. Depois que ele é reconhecido pelos discípulos, depois que o partir do pão, depois que a comunhão, depois que aquela refeição revela a presença dele, ele desaparece. Não precisa continuar sendo visto. Faz parte da humildade se ocultar. Faz parte da humildade não aparecer direto. Faz parte da humildade não estar na vitrine o tempo todo. E para encerrar, nós podemos dizer o seguinte: um Deus perfeito, que faz questão de uma frutinha, de uma mordida numa fruta. Um Deus perfeito, que se incomoda com um lanchinho das trevas, do mal. Um Deus perfeito exige um sacrifício perfeito. Glória. E o sacrifício perfeito só pode ser feito por um Deus perfeito. O sacrifício perfeito só pode ser feito por Jesus. Ele é o sacrifício perfeito que é exigido por um Deus perfeito para uma salvação perfeita nele. É por isso que me irrita. Eu considero inadmissível um crente não ter certeza da salvação. E eu não vou pedir desculpa para você que não tem certeza da sua salvação. É uma vergonha duvidar da capacidade de Cristo te salvar. É uma vergonha duvidar do poder salvador dele. É uma vergonha questionar a perfeição do seu sacrifício. É inadmissível que uma perfeita salvação não seja suficiente para te salvar. Já que todos os pecados foram postos debaixo do mesmo prumo, da mesma régua, do mesmo nível, não importa se você cometeu um genocídio ou se você comeu uma fruta, não importa. O salário do pecado será sempre a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos faça desfrutar desse sacrifício tão perfeito, que é o único capaz de aplacar a ira de Deus, nos livrando das mãos dele mesmo, pela sua perfeição. Que o Senhor nos abençoe. Aleluia. Coloca de pé em nome de Jesus.
que não puder ficar em pé, amém. Mas quem puder, por gentileza, coloca a mão no teu coração. Faz uma reflexão com Deus nesse momento, daquilo que a palavra nos trouxe.